Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui a história de Ruth. História de Ruth e Noemi. Há muitos anos, no tempo que o juiz governava Israel, houve grande fome na região. Naquela época não havia real ainda sobre Israel e alguns juízes ajudavam o governo, o país, junto com os sacerdotes, na cidade de Belém. Houve grande fome e muitas pessoas até começaram a mudar de lugar para ir morar em alguma região que tivesse o que comer. Um homem chamado Emileque era casado com uma mulher chamada Noemi. Eles tinham dois filhos, Mailon e Quilom, que eram casados. Eles também decidiram sair daquela terra e se mudarem para um lugar chamado Moabe, em Belém. Eles louvavam a Deus, mas os moradores de Moabe adoravam outros deuses. Mas a família de Meleque continuou servindo a Deus ali. Lá conseguiram um lugar para morar e ficaram ali um tempo. No entanto, logo em seguida, Emeleque e seus filhos Milo e Quilom morreram. Eles já estavam morando em Moabe por quase 10 anos. Noemi ficou sozinha com sua nora Orfa e Ruth. Naquele tempo, as mulheres trabalhavam como os homens. Elas faziam alguns trabalhos pequenos, mas não conseguiam se sustentar. As mulheres não conseguiam sobreviver, nem serem casadas, ou se não morassem com os pais. A maior parte das mulheres que perdiam seus maridos cedo tentavam casar de novo, ou então acabavam morando nas ruas. Então, quando aquelas mulheres, Ruth, Orfa e Noemi, perceberam que estavam sozinhas, ficaram com medo, nem saber o que fazer, sem saber o que fazer. Eles continuaram o tempo onde moravam, mas não sabiam quanto tempo mais conseguiriam morar ali. Enquanto as três estavam juntas, receberam informações que lá em Belém, onde morava antes, a fome havia acabado e todas na região estavam colhendo bastante. Como Noemi sabia que se elas ficassem sozinhas, provavelmente com o tempo elas não conseguiriam viver bem e passariam por dificuldades. Ela chamou Orfa e Ruth e conversou com elas, dizendo: se vocês quiserem, volte para sua casa para morarem com suas mães, com as mães de vocês. Se quiserem, se casarem novamente. Elas eram muito amigas, então começaram a chorar, pois não queriam se separar. Apesar da tristeza, Noemi insistiu para que elas voltassem para sua família, para as famílias dela, e disse: eu já sou velha e não vou ter outro filho, e mesmo que tenha, eles ainda não vão ter que crescer para poder casar com vocês, e vai demorar muito. É melhor vocês voltarem para sua família e seus deuses. Aquelas mulheres, Orfa e Ruth, antes de se casarem com os filhos de Noemi, adoraram outros deuses. Orfa voltou para sua família, mas Ruth decidiu ficar e falou para Noemi: eu vou ficar com você. Seu Deus será o meu Deus, e onde você morrer, eu também vou morrer. Então elas se juntaram e voltaram para Belém. Chegando na cidade, as pessoas que se lembraram delas ficaram muito felizes e cumprimentaram ela. O retorno de Ruth e Noemi foi muito comemorado pelos vizinhos delas. Nessas aulas aprendemos como é importante tomar decisões corretas. Primeiro, vimos como Ruth decidiu ficar com Noemi. Precisa decidir ficar do lado das pessoas certas. Ruth queria continuar servindo o Senhor com Noemi, apesar das dificuldades que enfrentaria. Devemos decidir ficar ao lado das pessoas que amam a Deus, mesmo se formos enfrentar dificuldades. Às vezes, na escola,
exemplo, algumas pessoas tiram sarro das crianças cristãs ou de crianças que são estudiosas. Nós temos que decidir de que lado ficar e não caçoar junto com a maioria. A história de Ruth e Noemi nos ensina e apoia as pessoas que vão enfrentar dificuldade, mas que permanecem com sua fé em Deus. Depois Ruth e Noemi decidiram voltar para Belém, cidade onde morava antes, e adorava o Senhor. Quando enfrentamos dificuldade, precisamos ir para um lugar onde todos adoram o nosso Deus, e não para um lugar onde as pessoas não adoram a Deus. Elas voltaram para Belém e foram bem recebidas. Quando fomos a um lugar onde as pessoas adoram a Deus, como nas igrejas, todos ficam felizes em nos ver. Precisamos sempre decidir ficar ao lado do povo que tem a mesma fé que nós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.